esse culto em tuas mãos, pois ele é para ti. Prepara os nossos corações, Senhor, para ouvir da tua palavra através do teu servo. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria agora de conhecer os nossos visitantes. Temos algum visitante agora pela manhã? Tem visitante que já não é visitante, tem outro visitante que já está quase membro. Então vamos colocar de pé. Faremos esse momento, nosso momento de comunhão, nosso momento de estar em comunhão com os irmãos, louvando ao nosso Senhor. Vamos louvar com palmas? Senhor te quero. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Toda hora eu revela-te a mim. Saber que ao chegar ao Senhor nós podemos buscar esse Pai, podemos falar com Ele e Ele vai se revelar a nós à medida que formos nos conectando com Ele, tendo intimidade com Ele. Como é bom saber que tem um Senhor que nos ama tanto. Nesse momento teremos o nosso momento de avisos. Gostaria de avisar que o ensaio do coro mudou agora para as quintas-feiras, no mesmo horário, 18h30. Nessa sexta-feira agora teremos vigília. Então não perca, já coloque na sua agenda. Estaremos esperando por você aqui. E em maio, não deixe para trás,
teremos o Acampa Dentro dos adolescentes, e eles já precisam estar, se você já sabe que o seu adolescente vai, ou se você conhece algum adolescente que vai, já conversa com o pastor Vinícius, com a Iana, porque tem um pequeno valor, mas esse pequeno valor não é impedimento para o seu adolescente ir ou não ir. Qualquer problema financeiro pode também falar com o pastor Vinícius e com a Iana. Temos mais algum aviso? Creio que não. Então, eu não tinha falado para vocês ficarem de pé, sentados, porque eu ia falar para vocês ficarem de pé de novo. Vamos lá, todo mundo de pé de novo, para que façamos a leitura bíblica que se encontra em 1 Coríntios 6, de 8 a 11. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Congregação. Não sabeis não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Como é bom saber, na Bíblia fala que nós seremos justificados, que nós seremos lavados pelo sangue do nosso Senhor, e tudo aquilo que um dia, às vezes até mesmo o acusador ainda coloca na nossa frente, ainda foi pregado naquela cruz, e simplesmente por causa de uma pessoa, Jesus, e o Espírito do Senhor está ajudando. Amém? Podemos todos perceber
Não há nada igual a Ele. Não há nada que se compare ao seu amor. Não há nada que se compare à sua grandeza. Não há nada melhor do que estar na presença do nosso Senhor. Eu acho que é um pouquinho do porquê a gente está aqui hoje. Para estar na presença dos nossos irmãos. E ainda mais conectados na presença do nosso Senhor. Nesse momento, quando cantarmos Santo Espírito, que essa seja a sua oração. Entre na presença do Senhor, se você ainda não está. Se coloque diante dele, se derrame diante daquele que é real e presente em nossas vidas. Não há nada igual, não há nada
somos, tudo aquilo que passamos e tudo aquilo que sonhamos. A igreja pode ser sentada. Nós oramos. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E quem crer e for batizado será salvo. Então temos duas responsabilidades. Aquele que crê é responsável por aceitar aquilo que Jesus fez na cruz por ele. Mas a responsabilidade da igreja está aqui também dizendo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Não existe alguém, a não ser que a pessoa declaradamente possa dizer, né, olha, não fale mais comigo, não fale mais sobre Jesus comigo. Eu já ouvi isso, né, alguém falando isso. Mas se você não pode falar de Jesus para essa pessoa, você pode falar dela para Jesus. Mas de qualquer forma, nós precisamos pregar o Evangelho a todas as criaturas, sem excluir ninguém. Nós não temos o direito de julgar esse vai para o céu, esse não vai, vou pregar para esse, não vou pregar para ele. A orientação bíblica é pregar a todas as pessoas. Preste atenção no que está acontecendo. Nasceu no coração de algumas pessoas criar um ambiente aqui na igreja para crianças especiais. Temos elas aqui. E aí a coisa foi evoluindo, foi se falando, foi falando. Na última reunião do conselho, isso foi discutido. E ontem e hoje está acontecendo, congresso, a gente pode chamar de congresso? Um workshop, fica mais chique, né? Workshop, né? Lá na primeira igreja batista de Madureira, sobre este assunto. Então ontem é o terceiro já. Então é o terceiro para treinar as igrejas. Tinha muita gente, mais de 100 pessoas. A Rosana e a Flávia estiveram lá ontem, e pelo sorriso da Flávia os irmãos vão perceber como foi bom. E hoje a Rosana veio para cá para as atividades com as crianças, por causa das atividades com as crianças, e a Rosana está lá hoje. Então, vamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Já parou para pensar que essas pessoas também precisam ouvir o Evangelho? Precisam também conhecer Jesus? De alguma forma, elas precisam ser orientadas nesse momento. E também olhar para frente. Lá, agora eu esqueci se é Tailândia ou aonde é, mas temos um missionário organizando um projeto, pregando o Evangelho lá, né, lá nesse lugar que Tailândia. Né? Tailândia, né? É Tailândia, né? E é interessante que há muitas pessoas que só estão esperando ouvir o Evangelho. Quem são essas pessoas? Eu não sei, por isso eu preciso pregar a todas as pessoas. A todas as pessoas. Vamos ouvir a palavra do missionário. Domingo passado eu anotei, hoje eu não anotei. O som ainda está lá na Tailândia. Meus irmãos, eu sou Valdeir Contagem, junto com a minha esposa Morgana, estamos convidando vocês para observar e olhar do outro lado do globo terrestre, a Tailândia. É um país bem populoso, com quase 71 milhões de habitantes, um país que corresponde à área mais ou menos do estado da Bahia, no Brasil. É difícil você encontrar pessoas que conheçam o nome de Jesus. A religião deles é uma religião de ídolos, de templos. Eles valorizam as serpentes e também creem nos espíritos desencarnados. E nós procuramos então
falar de Jesus a eles e aprendemos também a cultura com eles. Muito que eles têm para nos ensinar é bom. Nós precisamos apresentar Deus, porque é bem desconhecido. Muitos nem sabem que existe um Criador. Pensam que o universo sempre existiu. Mas nós evangelizamos, vamos às casas, temos sido aceitos, irmãos. Nós iniciamos tudo com a abertura de uma aula de inglês. E no princípio eles tinham bastante dificuldade, não tinham muita coordenação motora, mas a gente foi trabalhando com eles, eles foram se soltando no relacionamento conosco. E hoje eles estão soltos, estão alegres, estão bem animados mesmo. E nós estamos ensinando também o louvor, a adoração, e mostrando para eles quem é Jesus Cristo, quem é o Senhor do Evangelho. E eles nos ensinam também, nos ensinam a culinária, nos ensinam o artesanato, nos ensinam o sorriso, porque é um povo de sorriso. E nós estamos junto com eles. E aí conseguimos alcançar as famílias. As famílias se vindo para a igreja. O Evangelho está sendo anunciado, há conversões, temos feito batismos, e a obra de Deus tem crescido. Os alunos não param de crescer e a cada dia nossa turma aumenta. E nós estamos então convidando você a participar desse projeto Brasil ISAM Project. Esse projeto ISAM é o nome da região que nós estamos trabalhando. Participe conosco, contribua, ore e que Deus nos abençoe. Amém. Quando eu assisti esse vídeo, eu fui impactado pelo seguinte: essa voz não é o perfil de um ganhador de almas, não é? Eu fiquei imaginando, o ganhador de alma, aquele que fala, que vai lá e fala, mas qual é o benefício que ele tem? É o poder do Espírito. No poder do Espírito, nós vamos completar a missão. Então não pense na sua limitação. Pense que o poder do Espírito quebra a sua limitação. Ela ultrapassa a sua limitação. Não é? E aí o trabalho pode ser feito. Então vamos orar. Eu não guardei o nome deles. Contai, Valdeir. Valdeir, pastor. E a Morgana, esposa. Valdeir e Morgana fazendo esse trabalho, tá? No poder do Espírito. E a missão da igreja que está nascendo no coração, está brotando no coração, essa nova classe, um novo ambiente para crianças especiais, para alcançarmos não somente as crianças, mas os pais dessas crianças. E eu vou chegar até a pessoa que eu vou pedir para orar, tá? Porque eu ando mais rápido que ela. A irmã de Janeiro vai orar, agradecer a Deus por estas vidas e pedir a Deus que abençoe a nossa igreja na participação desse ministro. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui te cultuando. Obrigada, Senhor, porque nos trouxeste tão grande paz. Agora, Senhor, te pedimos, Senhor Deus Pai, por esse povo da Tailândia, Senhor. Ó Pai, abre, Senhor Deus, os corações. Permita, que eles permitam, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja ali. E acima de tudo, nós possamos, Senhor Deus Pai, estarmos também, não só em oração, mas também contribuindo, Senhor, para que esses povos sejam alcançados e tenham, Senhor Deus Pai, uma vida melhor e alegre com Jesus. Continua, Senhor Deus, nos abençoando, continua abençoando este povo. É no teu nome, Senhor, que eu oro já agradecendo por tudo quanto o Senhor está fazendo neste lugar. Amém. Como crerão se não há quem pregue? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo, repetindo Isaías. Ele diz: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anuncia as boas novas. Anunciam as boas novas. Então aqui é uma visão missionária, né?
crer, pregar, enviar e experimentar a beleza da ação de obediência a Deus. É por isso que temos esse momento de dedicação missionária. Se você tem o desejo de participar da obra missionária, você pode indicar no seu envelope o desejo de participar da obra missionária. Você pode entregar os seus dízimos, porque o sustento da obra de Deus, ela é com o objetivo de que mais pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. E eu fiquei pensando, como crerão se não forem enviados? Se não ouvirem, e para ouvir precisa ser enviados. Diz o seguinte: são aqueles que vão lá para a Tailândia, são aqueles que estão aqui e se dispõem a pregar. Então, nesse momento, vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os médicos novos que estão lá descobriram que ela tem uma interrupção no coração e o coração dela não sabe se bate valsa ou samba. Então aí o pessoal fica desconfiado, mas o cardiologista falou que é isso mesmo, esse é o coração dela. Então ela está sendo tratada somente a pneumonia, tá?
Hoje a Galceiro vai lá, só podem 2 pessoas, então a Galceiro vai lá hoje depois do culto. Não sei se temos mais algum motivo especial para nós orarmos nesse momento. Você pode. Hã? Aniversariantes. Cadê os aniversariantes? Não fizeram aniversário. Ali. A Neidinha. Vai ser amanhã, né? É amanhã, 22 é amanhã. A Tamires. Vou chamar o marido. Né? A Ivana. Hoje eu conheço todo mundo. Tá? Hoje eu conheço todo mundo, mas. Vem cá, Neidinha. O Misael também. Vem cá não. Chega aqui à frente. A Ivana também está aqui. É domingo que vem. Mas a gente ora hoje. Que domingo de manhã. Então domingo que vem você vem de novo. Isso. A Sofia. A Sofia vai ser uma das pessoas, uma dos adolescentes que vão ser batizados no final do acampadento. Então, podemos dizer que é fruto do trabalho feito com os adolescentes, eles vão sendo batizados. Já foram batizados um grupo, agora mais um grupo. É um trabalho muito importante realizado pelo pastor Vinícius e a Ariana. Há mais uma razão para nós orarmos? Então vamos. A cirurgia do Josenil Da cirurgia. Vem cá, Josenil. É para quando? Ainda não. Dia 4. Josenildo vai ficar com um problema muito sério, que ele vai mexer na vesícula e aí não vai poder comer gordura. E quando a gente estiver lá no churrasco, ele vai só olhar. Né? Ele vai só olhar. Então vamos acompanhar. Não é? A irmã Raimunda já está em casa. Oi? Então, a previsão é segundo domingo de maio. E a Laí está aguardando a marcação da cirurgia. E a Laí, irmã Laí, está aguardando marcação, cirurgia. Né? Olha só, a confiança no Senhor faz com que a irmã Laí esteja sempre sorridente. Né? Mas a expectativa podia abater, mas não abateu. Né? Que bom estarmos aqui neste momento e podemos então orar e agradecer ao Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de participar da tua obra missionária, orando, contribuindo, e agora, Senhor, com essa possibilidade de termos na nossa igreja uma atividade específica, Senhor, que levante, Senhor, desde já pedimos, que levante, Senhor, os obreiros para esta obra. Agradecemos a Deus pelas contribuições, pelos dízimos, Senhor, depositados aqui diante de Ti. Agradecemos a Deus pela vida da Laís, Senhor, dedicada na Tua presença, sempre sorridente, Senhor, confiante em Ti, aguardando, Senhor, o desdobramento do seu tratamento, Senhor, esteja, sabemos que Tu estás orientando, já está organizando tudo isso. Agradecemos a Deus pela vida da Ivana, Senhor, pela alegria que sentimos, Senhor, do batismo da Sofia. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, que ela sempre seja, Senhor, uma pessoa dedicada a Ti, Senhor. Agradecemos a Deus pela vida da Anetinha, Senhor, que essa semana completa mais um ano. Abençoe, Senhor, este casal, Anetinha e Misael, Senhor, esteja com eles, Senhor, abençoando a cada dia. Agora coloco também nas Tuas mãos, Senhor, a vida do irmão Josenil, Senhor. Esteja com ele, Senhor, também na expectativa que ele tenha essa confiança, Senhor, de que Tu estás no controle e estarás
abençoando, Senhor, essa possibilidade, essa cirurgia. Também coloco nas tuas mãos, Senhor, a minha mãe, Senhor, que está neste momento ali naquele leito, Senhor, esteja recuperando completamente a sua saúde, Senhor. Abençoe, Senhor, a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Senhor. Então não pode comer gordura no início, depois pode. Aí Jocelyn, tá vendo? Depois pode comer gordura. É só no começo. É alguém experiente. A esperança. E agora, o nosso momento tão esperado. Quem é que vem me ajudar a cantar? É a música que já tá. A gente está cantando uma música por mês para vocês já decorarem a letra, não precisa nem pegar o microfone. Quero saber quem vai me ajudar, hein? Ó, mas é para cantar, não é para ficar brincando com o microfone, não. Aqui é coisa séria. Quem sabe? Você sabe? Mas você que sabe. Quem mais? Deixa eu ver, acho que eu tenho mais um microfone. Peraí. Vou orar por vocês então. Pessoal, Deus, muito obrigada pela vida de cada uma dessas crianças. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos professores que estarão ali para falar um pouquinho da Tua Palavra, da maneira delas, Pai. Senhor, Deus, ser com cada um deles e suas famílias, que eles possam crescer em estatura, mas também em intimidade contigo, Pai. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, querida igreja, que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos nesse domingo. É interessante que quando o pastor Carlos, pensando nesse grande tema de missões, e o culto vai tratar disso dessa manhã, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Primeira coisa que é importante entendermos, esse completar a missão. Não que a missão não tenha sido completa em Cristo, ela foi completa. A obra de Jesus foi completa. Não está acontecendo para isso. Ele fala, está consumado. Quando se fala em completar a missão, é porque existem pessoas que ainda não foram alcançadas. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com a obra. A obra está completa, tá? O que nós precisamos fazer é a missão, é o ir, de pregar. E nós vimos aqui que, por exemplo, no momento em que nós oramos, pela irmã Zênia, oramos pelo Jocelio, pela Laí, pela Ivana, pela Tamires, oramos pelas famílias, nós tivemos essa oportunidade, porque nós sabemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas
e que tem todo o poder para fazer tudo. Inclusive eu coloquei hoje lá do pastor Ronaldo Lidório, né, que ele tem poder sobre reis, tem poder sobre tudo. Mas infelizmente existem nações, povos, inclusive aqui no Brasil, que desconhecem que existe um Deus, eles podem. Ontem nós estivemos aqui na igreja, pastor da igreja Parque Vila Isabel, em que nós entendemos que precisamos completar a missão, e a igreja doou um balde de tinta e mais algumas outras coisas para pintar a igreja lá daquela comunidade, porque graças a Deus a igreja do Maracanã, ela não olha para ela olha para a missão de Cristo. Então estamos alcançando, dia 4 teremos um trabalho lá com as meninas, né? Marcela vai estar ajudando, eu até mudei o nome, né? INSS, gente, vamos ser prático, aposentadoria. Que falar INSS, uma comunidade, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Tem uma coisa para pagar, né? Pensa que é imposto, alguma coisa assim, né? Então aposentadoria. Vamos ter uma irmã que trabalha com cozinho, né? Chefe, né? Mas lá é cozinheira, chefe. Lá no restaurante aqui, lá vai ser cozinheira, vai ensinar as irmãs a fazerem quitutes, né? Ainda fala esse termo, quitutes? Se quiser, né? Coisa de velho, né? Fazer quitutes, né? Vamos ter também atendimentos psicológicos, né? Vai ter psicólogo lá atendendo, ou seja, é a igreja completando a missão. Não que venha de nós, mas é exatamente aquilo que o Senhor Jesus, ele ensina em Atos dos Apóstolos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele já desceu. Isso era uma promessa naquela época que já aconteceu agora. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, local, Judéia, um plano maior, Samaria, maior ainda, e até os confins da terra. Dentro do Estado Islâmico, por que não? Por que não? Temos preconceito? Dentro da Coreia do Norte, por que não? Temos preconceito? Somos maiores do que Deus? Precisamos pregar o Evangelho para a Igreja Batista Missionária do Maracanã, se é que existe esse preconceito. Porque a gente vai ver, meus irmãos, que o Evangelho, ele é maior do que nós. E dentro desse tema, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Eu quero meditar e subdividi-lo em outro tema. Nós somos transformados para transformar. Eu já preguei isso com esse tema, mas agora eu vou usar o mesmo tema, uma outra abordagem. Nós somos transformados para transformar. Eu gosto de estudar, fiz alguns cursos, né? Então, dentro da sociologia, falando um pouco de sociologia, o que o mundo precisa? Se fosse perguntar aqui para vocês, o que o mundo precisa? O que nós precisamos? Eu vou dizer do que ele não precisa. Um parco conhecimento que eu tenho de história. Um pouquinho de conhecimento de história. Um pouquinho. Não grande como a maioria dos irmãos. O mundo não precisa de um líder político mundial. Certo? O mundo não precisa disso. Sabe por quê? O mundo já experimentou isso. Não houve nenhuma solução. Quem gosta de estudar, leia o período interbíblico.
os 400 anos de silêncio, entre aspas, em que o mundo experimentou todo tipo de liderança política, tanto na área filosófica como na área armamentista, e não teve solução. Porque todo líder político mundial, ele quer lançar o quê? Uma nova ordem. Ele quer manter o seu império. Então precisamos completar a missão de uma outra maneira. Então sabemos que o mundo não precisa de um líder político mundial. Não é isso que vai trazer a resposta das nossas ansiedades. Não é isso que vai trazer a resposta das nossas dores. Porque o líder político, ele não está preocupado com como é que está teu casamento. Ele não está preocupado com como é que está a tua cirurgia. Ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado com ele. E aqui quem está falando é uma pessoa que conhece de dentro. Eu conheço política de dentro. De frequentar a LERJ, de frequentar Palácio Guanabara, de frequentar Câmara de Vereadores, de já ter ido no Planalto, falando de dentro. Nenhum deles se importa com nada disso. Uma outra coisa que o mundo não precisa, é outra bobagem, de um novo sistema político. A gente fica discutindo isso, brigando na igreja por causa disso. E às vezes eu fico triste. O mundo não precisa de um novo sistema político. Porque política nenhuma vai resolver nada. E parece que nós estamos engateando. Por isso que precisamos que, no poder do Espírito Santo de Deus, completar a missão, porque parece que essa missão não foi cumprida. Deus, Ele olha para esse mundo que jaz no maligno, que está no pecado, abandonado, não por Ele, mas pelos nossos pensamentos, abandonado, distante de Deus. Gente, como nós estamos distantes de Deus, daquilo que Deus quer para nós. E estamos fazendo tudo errado. E pensando no mundo, pensando na pessoa, na alma, aquilo que traz dor, aquilo que dilacera a gente, sabe? Que vai fazer a nossa alma chorar. Pensando nessa missão, Deus decidiu, num dado momento da história, no livro de Gênesis, a refazer tudo. Deus viu que o mundo, e aí é didático, a gente tem que ver que é a revelação progressiva de Deus. Deus é pedagógico, Ele está ensinando alguma coisa para nós hoje. Igreja Maracanã, atento a que Deus está falando nessa manhã. Deus viu que o homem era mau. E usando uma linguagem técnica, né, de computador, Deus resolveu resetar o mundo. Vamos resetar. E Ele decide refazer tudo através de Noé. Ele destrói o mundo todo, pega um homem bom, um homem justo, com sua família, constrói uma arca que é a tipologia de Cristo diante do mal, para proteger esse povo, e destrói todo mundo que é mal. Eu acho que é o pensamento não de alguns membros dessa igreja, mas lá daquela igreja que a gente conhece, que fica lá na Turquia, que se pudesse resetava, matava todo mundo. Culto de quarta-feira é uma bênção, né, gente? A gente abre o coração, que tem pouca gente, né? A gente abre o coração, a gente está falando sobre o reino de Deus, é interessante isso. Mas quando Deus reseta o mundo através de Noé, o que o mundo faz? Tudo de errado
Deus reseta o mundo, coloca Noé, e o homem continua a fazer besteira. Ele sozinho, presta atenção nisso, ele sozinho não conseguiu resolver o problema. Ele fez o que muitos de nós aqui em Istambul gostaram de fazer. Saiu passando geral. Termo feio, né? Termo da linguagem de polícia, né? Passou geral. E não resolveu. Aí ele escolhe um povo. Já vi que dessa maneira não dá. Veja bem, estou fazendo uma alegoria, a maneira pedagógica de Deus ensinar a gente. Ele escolhe um povo. Vou escolher um povo, Abraão. Também discutindo muito aqui os cultos de quarta-feira. Vou fazer Abraão a minha raiz, a minha... e ali vai resolver o problema. E bota as regras, esse que é o problema. As regras para quê? Para a gente não errar. Coloca os mandamentos. Mas esse povo judeu também faz o quê? Se perde. A ponto do próprio Deus encarnado em Cristo Jesus olhar para a capital desse culto e chorar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ou seja, mata aquelas pessoas que eu enviei para cuidar de vocês, que eu enviei para cumprir a missão. E chora. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. E aí ele demonstra o seu amor, o seu carinho. Quantas vezes eu quis abraçar vocês. Pessoal novo que sempre mora no Tijuca, acho que nunca viu isso. E que põe até o Fazenda para ver isso. Quantas vezes eu quis abraçá-los, como uma galinha abraça os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. A galinha, quando abraça o pintinho, ela o protege e aquece. Mas os pintinhos não querem. Pintinho não quer. E às vezes nós somos pintinhos. Não queremos ser abraçados por Deus. E aí vem a segunda pergunta. Respondida a primeira, que o mundo não precisa. Aonde é que está essa paz tão prometida por Deus? Quem te lê nos evangelhos? Quem te assiste domingo após domingo, às quartas-feiras? Aonde está essa paz tão prometida? Porque, na verdade, nós vivemos um mundo cheio de guerra, de todas as escalas. Desde a facada é uma guerra, até uma bomba que explode. Vivemos assim. Violência. Desde aquela violência de guerra a uma palavra mal colocada. A não sentir a dor do outro. A não sentir a perda do outro. Isso é uma violência. Miséria. O mundo vive miserável. O mundo sem Cristo, tudo sem Cristo, vive em miséria. O mundo está cheio de mentira. Estão mentindo para você como se fosse verdade. E aí, em todas as esferas, gente, ninguém é bom. Presta atenção nisso. Jesus já dá uma lapada naquele jovem, quando ele fala, bom mestre, para de parar. Por que me chama de bom? Bom só tem um. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Nós nos tornamos justificados
justificados e bons através do Espírito Santo de Deus. Então, onde é que está essa paz tão prometida em meio à guerra, violência, miséria, mentira, abandono? Alguém que já foi abandonado? Como dói. Mas quando nós meditamos na palavra, é a palavra de Deus, nós vamos ver que tudo já foi providenciado por Ele. A paz que esse mundo precisa já foi providenciado em Cristo Jesus. Completar a missão no poder do Espírito Santo, não no meu poder bélico, não na minha inteligência, ou pseudo-inteligência, mas no poder de Deus, cheio de amor, perdão, tolerância, compaixão, bondade, paciência e verdade. Nós encontramos a verdadeira paz. Só aí. Paz a ponto de receber uma notícia ruim, está em paz. Quem já recebeu notícia ruim aqui, sabe o que eu estou falando. E aqui me permita uma testemunho, né? Esse não é tristinho, não, é testemunho. Estou lá na Fiocruz, fiz um monte de exame, aí não veio nenhuma, viu? 3 médicos conversaram comigo, me chamam, seu bebê, eu estou naquele balcão, não sei quem conhece a Fiocruz, né? Estou sentado naquele, aí eu entro, aí ele falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa para te dar. A notícia boa é que você não tem nem hepatite A nem hepatite B. Eu, que benção, né? E qual é a ruim? A ruim é que você tem hepatite C, já está muito boa. Aí eu ri. Falei, ah, é? Aí o médico olhou para minha cara e falou assim, o senhor tem noção do que eu acabei de falar para o senhor? O senhor tem hepatite C, naquela época que não tinha cura, isso já estava com um nódulo, 2 nódulos hepáticos. Assim, eu sei muito bem o que é isso. Meu sogro morreu disso, meu amigo que era pastor auxiliar morreu disso. Eu sei que o fim que me espera, que é a glória de Deus. Aí eles riram, felizes da vida dele. Ah, então o senhor sabe, né? Essa paz só é concedida para quem conhece efetivamente para onde vai e quem é Deus. Esse Deus de amor, de perdão, de tolerância, de compaixão, de bondade, de paciência. Quando eu e você escolhemos viver segundo os ensinamentos de Cristo, aprenda isso, Deus, em nome de Jesus. Precisamos escolher viver os ensinamentos de Cristo, não de nenhuma outra cartilha, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quando nós decidimos viver o ensinamento de Cristo, a paz é consequência. Não estou dizendo que você não vai ter medo em algum momento. Claro que você tem medo. É claro que às vezes assusta. Mas você não fica desesperado. Você sabe exatamente para onde você está indo. E você sabe que você pode continuar muito tempo ainda na terra dos viventes. Né? Muito tempo. No mundo, nós não encontramos essa paz. Mas é papel da Igreja Batista Missionária do Maracanã, a qual eu estou pastor, inquilino. Gosto de fazer isso, sou inquilino, porque o dono dessa igreja é Jesus Cristo. Eu estou aqui inquilino, tenho que cuidar disso aqui, cuidar bem. Nós podemos promover passos para esse mundo que geme por paz. E isso não vem de mim. Não é no meu poder, mas é no poder do Espírito
precisamos completar a missão. Uma coisa que eu aprendi, eu vou repetir aqui várias vezes: melhor é o fim das coisas que o começo delas. Quero degustar hoje uma passagem de Paulo na sua primeira carta a Coríntios. Coríntios é uma cidade como o Rio de Janeiro, não o Rio de Janeiro que você conhece, o Rio de Janeiro que infelizmente eu conheci. Um mundo podre, cheio de maldade, prostituição, deuses, tudo quanto é coisa ruim. Paulo, ele escreve essa carta, está em Éfeso, e pasma, devia ter 3 anos que ele saiu, porque Paulo, ele é plantador de igreja, o ministério dele era esse, ele não ficava numa igreja, ele plantava e ia embora, plantava e ia embora. E ele recebe a notícia de uma coisa que estava acontecendo naquela igreja. E olha, presta atenção, gente. Essa igreja precisa aprender. Minha luta com essa igreja é essa. Disciplina é ato de amor. E a papai e a mamãe sabem disso. Quando você não disciplina quem precisa ser disciplinado, você não ama. A igreja precisa de regras. A igreja precisa de atos de amor. A pior coisa, quem já me conhece sabe disso, quando eu deixo de lado, ore por mim, porque para eu voltar a cuidar é difícil. Faço que nem aquele texto, tiro até o pó e vou embora. Essa igreja que a gente vai conversar hoje, Paulo, ao se apresentar na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 1, eu vou ler, não é esse o texto básico, o áureo, né, que a gente chama, mas vou te mostrar como é que era essa igreja, como é que essa igreja começa, como é que começam as coisas. A partir do capítulo 1 da 1 Coríntios, verso 4, ele fala assim, olha o que Paulo está falando, gente: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, pelaquela igreja. Peraí, vou até o 9, tá? Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Ou seja, vocês foram salvos, não por mim, mas por fato merecido em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido neles. Ou seja, era uma igreja boa, gente. Era uma igreja boa. Em tudo foste enriquecido neles. Em toda palavra e em todo conhecimento. Como testemunho de Cristo, foi mesmo confirmado entre vós. Paulo é testemunha real do que é aquilo que aconteceu. De maneira, olha só como é que era essa igreja, gente. Preste atenção nisso. Para a gente ficar alerta. Igreja Maracanã, alerta. De maneira que nenhum de vós falta, de maneira que nenhum dom vos falta. A igreja tinha os dons do Espírito. A igreja de Corinto tinha
os dons do Espírito, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles tinham os dons e estavam aguardando quem? A volta de Jesus. E eles tinham os dons, as características, o fruto do Espírito. Essa igreja tinha, a qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor e Salvador, ou seja, na volta dele, no juízo de Deus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Gente, essa é a igreja. Essa é a igreja que Paulo vai escrever uma coisa duríssima. Essa é a igreja, e logo depois ele começa a exortar que essa igreja, com os dons que ela tinha no começo, ela está começando a se perder, e uma das primeiras coisas que ela começa a perder é o que? A unidade. Essa igreja começa a perder a unidade, porque começa a acontecer pequenos focos de litígio no seio da igreja. E Paulo exorta essa unidade, a mensagem da cruz, a vocação dos santos, a buscar a sabedoria de Deus, a sermos cooperadores de Cristo, a sabedoria humana que não tem nenhum valor. Presta atenção nisso, igreja. Lá no capítulo 3 ele fala que ela não tem nenhum valor. Olha o que ele diz lá, 3:18 em diante, que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar sábio. Ou seja, a sabedoria desse mundo não vale nada. E nós estamos nos perdendo. A igreja evangélica está perdendo a sua relevância quando ela começa a tratar de outras coisas. E ele bate nos ministros, e ele começa a falar da imoralidade que existe dentro da igreja. E aí entra onde eu quero trabalhar nessa manhã, que é o capítulo 6. O capítulo 6 ele é dividido em 3 áreas. Uma área ele fala de que havia litígio dentro daquela igreja. E não é essa questão de litígio aí, não é questão espiritual, não, era questão de terra, né? Por aquilo que pareça, essa igreja de Corinto parece muito com a igreja de Istambul. O pessoal comprava carro, eu acho que não dava o dinheiro do carro, ou comprava terreno e não dava o terreno, né? E por conta disso, eles estavam levando essas pessoas ao quê? À justiça. E Paulo repreende, olha, vocês são sal da terra, luz no mundo, vocês não têm que levar esse problema de vocês à justiça comum. Vocês têm que tratar em quê? Em harmonia, em paz, em igreja, no amor perfeito de Deus. E aí vem o segundo aspecto que ele vai tratar, que tem tudo a ver com a grande mensagem: no poder do Espírito Santo vamos continuar a missão. Preste atenção nisso. A partir do verso 8 de 1 Coríntios capítulo 6, ele fala assim: mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E aí, gente, quem vem ao culto de quarta-feira está abençoado, né? Porque a gente fala muito bem sobre o reino de Deus. E temos trabalhado a doutrina batista, bíblica. E eu convido você, frequente o culto de quarta-feira, se você puder. Tem sido bem, eu acredito que sim. Pelo menos os feedbacks que eu tenho recebido de algumas pessoas tem sido muito bom. E aí ele continua falando o seguinte: não erreis,
Ele começa a dar uma lista de quem não entrará no reino de Deus. Ele está avisando, olha igreja, presta atenção, ele não está falando com quem não é crente, ele está falando com crente. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele dá uma série que pode se estender ainda mais de pessoas que não vão herdar o reino dos céus, que não subirão, que frequentam a igreja de Corinto, mas não irão viver eternamente com o Senhor no paraíso. Não sou eu, não é Selmir Guilherme que está falando, é a santa palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Deus falando, que nesse reino, não se engane, na minha versão diz, não entrarão os imorais, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, os homossexuais, os ladrões, o avarento, o bêbado, o maldizente, o roubador. Ou seja, ele está colocando no mesmo nível o fofoqueiro do homossexual. Está dando para entender que para Deus não tem pecadinho, nem pecadão, pecado é pecado? O que cria confusão dentro da igreja, ele está colocando na mesma coisa como efeminado. Ele está colocando quem adultera da mesma maneira com quem faz fofoca. E ele é muito taxativo, é Deus falando através de Paulo. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Isso é sério. Precisamos levar essa palavra de Deus a essas pessoas. Talvez o orgulho, e esse é o nosso grande problema, o orgulho não permitia que algumas pessoas daquela comunidade de Corintos sofressem injustiça e buscassem a sua própria maneira, a sua justiça própria. Jesus, ele aceita todos. Jesus, presta atenção nisso, você não tem que gostar ou não gostar. Não estou preocupado se você gosta ou não gosta, estou nem aí. Eu estou falando da palavra de Deus. É Deus falando. Se você gosta ou não gosta, problema seu. Eu tenho que pregar a verdade. E vou ser cobrado por não pregar a verdade. Doa a quem doer. Custe-me o que custar. Eu tenho que pregar a verdade. Fui chamado para isso. Fui salvo por isso. Salvo espiritualmente, salvo fisicamente. Acredito que a missão não acabou. Precisamos entender isso. Deus, ele aceita todo tipo de pessoa. Todos. Por isso que na Igreja Batista Missionária do Maracanã, nós não fazemos acepção. Nós amamos tanto quem mora na Oceania, como amamos quem mora na cidade do Rio de Janeiro. Amamos tanto quem mora numa casa boa,
como quem mora, como eu e o pastor Carlos, as pessoas subimos lá, andando de fuzil, pistola, na comunidade. E olha que eu, gente, teria todo motivo para odiar. Ninguém sabe que eu passei ali naquele lugar. Mas a misericórdia de Deus me alcançou para que eu viesse depois, anos depois, e alcançasse outras pessoas. Isso é o Evangelho que transforma. Isso é cumprir a missão. Gostando ou não gostando, eu tenho que fazer aquilo que eu fui chamado. E Deus, Ele chama qualquer um, de qualquer país. E permita-me ser tudo que eu vou falar, porque está latente em mim. Seja de país socialista, comunista, capitalista, Deus não se importa com poder político, Deus se importa com alma, com gente, com pessoas que estão morrendo sem Cristo. Ele está preocupado com ideologia, gente. A ideologia é transformada pelo poder de Deus. E você se transforma a sua ideologia em fazer, a sua ideologia passa a ser fazer a vontade de Deus. Mas Ele também não diz para nós permanecermos como estamos. É a palavra que transforma. Por isso que Ele vai falar para aquela mulher: vá e não peques. Mas Ele perdoa o adultério daquela mulher. Ele perdoa aquilo que aquela mulher está fazendo. E aquela mulher se derrama diante dele. Ele fala: vá, meu filho, e não peques mais. A igreja precisa aprender isso. A mensagem para todos. E a pessoa tem que ser transformada e corrigir o seu erro. Lembra de Zaqueu? Se eu roubei, se eu defraudei, eu vou retribuir muito mais. E muda de postura. É isso que o Evangelho faz. Primeira coisa que eu quero destacar, isso foi só a introdução, imagina o resto. Segura. Precisamos, antes de mais nada, para termos um coração ensinado, precisamos entender o que é reino de Deus. Talvez o nosso grande erro, e culpa nossa de pastores, de liderança, seja não ter ensinado o que é reino de Deus. Os ímpios não herdarão o reino de Deus. Paulo afirma que os ímpios não são filhos de Deus. Essa é outra mentira que fala: todos nós somos filhos de Deus. Não, somos criaturas. Filhos de Deus somente aquele que é lavado pelo sangue. Somente aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Somente estes herdarão a vida eterna. Isso não significa, e aí vem a mentira de Satanás. Satanás é mentiroso, dizendo que para você não vale a pena, e colocando na tua cabeça que para o outro que cometeu o pecado também não vale a pena. Cuidado, para você não ser boca, ouvido e olhos de Satanás onde você estiver. Cuidado, a mão de Deus pesa. Pesa e pesa muito. Eu sei o que é a mão de Deus pesar. Eu sei o que é a mão de Deus pesar. Isso não significa que alguém que já cometeu algum desses pecados narrados aqui terá sua entrada negada no céu. Não é isso que o texto está falando. Ele vai crescendo. Esse texto é riquíssimo, pouco explorado. O que diferencia o cristão, e aí vale para todos nós: cristão são imitadores de Cristo.
são pequenos cristos. O que diferencia o cristão do não cristão é a luta diária contra o pecado e a nossa capacidade dada no poder do Espírito para superar pecado. Porque eu, com a minha natureza humana, eu não consigo. Mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Eu que não sou mais, né? Graças a Deus, cheio de pecado, fui lavado e purificado pelo sangue de Jesus. E todos os dias eu luto contra o pecado, e é no poder do Espírito Santo que eu sou capaz de subir. E nós precisamos levar esse evangelho a todas as nações. Preste atenção, querido. Uma coisa muito séria que você está fazendo se você não tem essa visão. Jesus disse que ele voltaria quando esse evangelho fosse pregado a todas as nações. Quando você tira a oportunidade de outras nações pregarem o evangelho por preconceito seu, é capaz de você ouvir o que Deus disse para Pedro quando disse: jamais permitiremos que isso aconteça, Senhor. Afasta-te de mim, Satanás. Pastor, está duro, né? Você nem imagina como. Pastor, foi no poder da autoridade do Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho e filha de Deus, está sempre pronto para se arrepender. E tenha certeza disso quando diz a parábola do filho pródigo. E Deus está sempre pronto para te receber. No poder do Espírito, temos uma ordem de alcançar vidas para o reino de Deus. Pastor, me deu uma base bíblica que o senhor está falando. Quer dizer que eu tenho que pregar para aqueles caras lá? É. Eu vou te dizer o que Deus fala. Disse-lhe, Ezequiel 33, 1: vivo eu. E essa expressão idiomática hebraica é forte. Nós ocidentais não temos capacidade de mensurar o que significa essa palavra. Vivo eu, diz o Senhor. Preste atenção, querida igreja, que não tenho prazer na morte do ímpio. Está prestando atenção nisso? O Espírito Santo de Deus agora enfia uma espada na sua alma. Te faça entender que é Ele que é o Senhor. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas olha só o que Ele quer. Por isso que no poder do Espírito Santo vamos completar a missão. Mas olha o que Ele pede para a Igreja Batista Missionária do Maracanã fazer: mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Não é pastor Saulinho que está determinando nada, não. Não é pastor Saulinho que não tem visão, não. É pastor Saulinho cumprindo aquilo que as Escrituras ensinam. Pastor Selmir é chato, ele faz isso, ele é bobo, pastor Selmir, não estou falando catarse não, estou falando pastor Selmir porque o pastor tem nome aqui, né? É isentão. Não sou isentão não, gente, eu sou crente. A vale remida pelo sangue do Cordeiro. Não perco tempo com bobagem.
quero criar crise. Muito pelo contrário. Eu te chamo para a unidade. Ele não tem prazer na morte de ninguém, mas que todo mundo se converta no caminho de vida. Ele continua: convertei-vos aos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que, igreja, você não entende isso? Que eu não tenho prazer na morte de ninguém. E por que dentro do coração tanto ódio? E aí daqui a pouco vem a lambada. O reino da terra, esse mundo visível que nós, perceptível, como diz a filosofia, não há nada, não pode ser comparado com o reino de Deus. Os parâmetros, isso que a igreja não entende, os parâmetros, igreja, pelo amor de Deus, entenda isso por misericórdia e graça. Os parâmetros são outros. Gente, vocês não entenderam isso? Que o parâmetro do reino de Deus é outro, completamente diferente desse mundo. E nós estamos nos degladiando, maltratando, falando mal, machucando, destruindo a unidade do corpo de Cristo, por algo que é passageiro, que é efêmero, que não tem valor nenhum. Pessoas hoje querem fazer de Jesus a mesma coisa que fizeram de Jesus quando ele veio a primeira vez. As pessoas hoje querem fazer de Jesus um libertador político e que Jesus se negou veementemente. Jesus não veio à terra para ser um libertador político, como muitos querem se apropriar dele para isso. É pecado, é adultério. Mas ele veio para ser salvador da humanidade caída na desgraça do pecado. E vou ler de novo. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu não posso ter alegria nisso, eu tenho que chorar por isso. Isso é triste, porque Deus chora por isso. Enquanto o reino deste mundo é fundamentado na cobiça, no poder, na notoriedade, o reino de Cristo, o reino de Deus, ele é fundamentado na pessoa de Jesus, que nasceu de maneira humilde numa cidade de Belém. Enquanto esse reino visível que nós vemos, é dominado por egos inflamados. Quantos egos inflamados? Eu sou, fui eu que estou fazendo. Acham que são alguma coisa, mas não passam de tom. Igreja, isso tem tudo a ver com missões. O reino de Deus, enquanto o reino do mundo é fundamentado em egos inflamados,
O reino de Deus é fundamentado na humildade da pessoa de Cristo Jesus, que andou e acolheu aqueles que jamais seriam escolhidos, como o cego do domingo passado, que andava à beira do caminho. Jesus veio salvar e buscar aqueles que estão perdidos, a qual inclui eu e você. Para não dizer que eu estou sozinho nesse pensamento, cito uma frase de Hernandes Dias Lopes, muito respeitado por muita gente aqui, e quiçá vai pregar no 90 anos na nossa igreja. Ele fala o seguinte sobre a realeza de Cristo, que a realeza de Cristo não é política, mas espiritual. E a gente não entende isso. Nós estamos igualzinho àquele povo do primeiro século. E aí tem uma frase que diz assim: o tolo é aquele que erra e nunca aprende. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. E o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Jesus nos chama para sermos sábios. Mas infelizmente, nas igrejas de Istambul, em várias lá, tem muito tolo. E alguns inteligentes, e pouquíssimos sábios. É preciso, igreja, que eu e você venhamos a tomar cuidado. Tem muita gente usando o nome de Jesus para fundamentar o seu poder sobre esse mundo, inclusive pastores. Puxa, vem para cá, não é só político não, tem muito pastor pilantra, muito pastor pilantra, e está sendo gravado, está no YouTube. Não tem preocupação com isso não, minha preocupação é com a verdade. Jesus não fundamentou a igreja. Vamos acabar isso, vamos fechar essa página hoje, em nome de Jesus. Passei a semana toda tomando Rivotril. Desde sábado, inquieto, doído, orando aos pés da cruz. Jesus não fundou nenhum partido político, e ele é taxativo em João 18,16: o meu reino não é deste mundo. E por que a gente insiste com isso? Ou a gente é burro, eu acredito que ninguém é, ou a gente é mau, também acredito que ninguém seja. Precisamos, meus irmãos, levar esse evangelho para essas pessoas. O reino de Deus não é um reino político, mas um reino espiritual, que foi inaugurado naquele momento da morte da cruz e que durará para sempre. Diz o mesmo Hernandes Dias Lopes. Mesmo, diz Hernandes, mesmo ultrajado e cheio de hematomas pela crueldade como foi tratado pelo Sinédrio na noite anterior. Atenção, igreja. Jesus é o Rei dos Reis. Nada do que aconteceu aqui mudou a natureza de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é maior do que César. Só que às vezes parece que a gente não acredita nisso. O seu reino é eterno, e os seus limites extrapolam os do Império Romano. Fecha aspas, Hernandes Dias Lopes. Por isso que é no poder do Espírito Santo que nós vamos sim, em
de salvar vidas. Vou acelerar. E nós alcançamos o reino de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E aqui, gente, veio uma lambada do Espírito Santo para a igreja de Corinto, e que talvez para a igreja de Istambul, e talvez para a nossa igreja batista missionária do Maracanã. Quais são os erros que aquela igreja cometia? Alguém lembra? Vamos lá? Não se engane, porque tem gente que tem poder de enganar, né? Os sofistas, não gosta de filosofia, sabe o que eu estou falando. A dialética. Imorais. Aquela igreja tinha gente imoral, gente. Por incrível que pareça. Na igreja de Corinto tinha gente imoral. Dentro da igreja. Dentro da igreja tinha idólatras. Até por uma questão geográfica de Afrodite. Naquela igreja tinha adultério. Tanto é que ele pede lá na frente a exclusão de um membro da igreja que estava flertando com uma outra mulher. Aqui não tem isso, mas se você flerta com outra mulher, independente se é da igreja ou não, saiba que você não entrará no reino de Deus. Você vai ouvir aquilo: Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Adultério é pecado, e sempre será pecado, e nada que você pensa ou diga vai mudar isso. Nessa igreja tinha afeminados, e se o afeminado e o homossexual não entra no reino de Deus, aí os psicólogos que me ajudem, dar-se a entender que não é uma doença, porque Deus jamais condenaria alguém por ser doente. Mas os afeminados e os homossexuais, aí ele está falando tanto de homem com homem como mulher com mulher, não herdará o reino de Deus. O ladrão, o que rouba, não entra. Os avarentos, aquela pessoa que é má, não abre mão. Bêbado, pessoa que bebe. E aqui bêbado, gente, não é só cair embriagado, não, é beber mesmo. Eu conheço gente dentro da igreja bem. Nem maldizente, você que é maldizente? Fofoqueiro. Todo mundo aqui no Maracanã está fora dessa lista. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aí vem a lambada. Olha o que diz o verso 11. Algum de vocês eram assim. Sabe o que é mais bacana nessa passagem? Eu acho lindo. É que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas ele fala que essas pessoas que hoje congregam nessa igreja já foram assim, mas foram transformadas. Olha que coisa linda, eu quero terminar dessa maneira. Ele fala assim: alguns de vocês eram assim, mas foram alcançados no poder do Espírito, foram transformados, porque eram essas pessoas que faziam isso. Ele fala: mas vocês foram lavados. Oh glória! Foram lavados, foram santificados e se tornaram justos, foram justificados em nome de Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus. Quero concluir dizendo o que é reino do mundo, o que é reino de Deus. Esse reino desse mundo é para os fortes.
Mas o reino de Deus é para os fracos. Aquele que reconhece as suas fragilidades. Aquele que reconhece que é necessária a graça de Deus. O reino desse mundo são os orgulhosos. As redes sociais estão aí para mostrar isso. Mas o reino de Deus são os humildes. Não sou indigno de amarrar a sandália. O reino do mundo é para quem tem sucesso. O reino de Deus é para quem é fracassado e sabe que todo o sucesso dele, ou o seu sucesso, lhe remete para Deus. O reino desse mundo busca benefício próprio. O reino de Deus busca amar o próximo. O reino do mundo derruba, arranca, tira. O reino de Deus planta e colhe. O reino do mundo vive para agradar o outro. Tenta a igreja para isso. Tente Igreja Batista Missionária do Maracanã. O reino do mundo vive para agradar o outro. O reino de Deus vive de arrependimento. De verdade. Precisamos completar a missão no poder do Espírito Santo. E você não está sozinho. Jesus disse: antes de subir aos céus, que toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E você que quer mudar de vida, que quer amar como Cristo amou, que quer ser usado no poder do Espírito Santo de Deus para completar a missão, lembre-se de uma coisa, que Jesus disse, não é o pastor Samuel que está falando, não é a Convenção Batista Brasileira que está falando, é o que Deus disse, e o que Deus diz não se discute. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vamos completar, igreja, a missão. Vamos cumprir aquilo que Jesus nos orientou e deixou. Deus nos transformou para transformar. A Ele honra, glória e louvor. Eu quero dizer uma coisa muito clara aqui. Uma das características do púlpito de uma igreja. Existem vários tipos de disciplina. O púlpito, ele serve como disciplina preventiva. Eu não estou falando isso para derrubar ninguém. Muito pelo contrário. É mudar a sua postura. Enquanto o ministério do louvor vem aqui à frente, eu li de novo Ezequiel 33, 1. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos em vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Que nós possamos ser santificados e justificados em Cristo Jesus. A Ele honra, glória e louvor.
que o nosso Senhor transforma a nossa vida. Ele tira de nós todo o desejo que temos de agradar a nós mesmos, de agradar o mundo. Ele faz. Se nós permitirmos, que Ele não sai andando não, mas uma transformação total na nossa vida, para que a nossa vida seja simplesmente agradar a Ele. Mas às vezes pela nossa vontade a gente não consegue, às vezes não, sempre pela nossa vontade a gente não consegue. Então que a gente possa clamar ao Senhor: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida, porque eu quero agradar o Senhor em todas as minhas ações, em todas as minhas falas, em tudo que eu fizer. Senhor, transforma a minha vida. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida pelo estado. Estão que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha realidade. Tentando ver meus sonhos cancelados. Mas eu ouvi a sua voz naquela pedra remover. Depois de 4 dias ele reviver. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Minha terra me chama pelo nome. Minha história ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida e faz um milagre. E toda essa hora me chama para fora. Ressuscita-me. Se eu preciso de um milagre,
Oi, bem a todos. Deus abençoe. 17 horas, o menor que avisa que tem reunião da diaconia, é isso? E logo mais às 18h30 estaremos de volta aqui adorando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Tenham todos um dia abençoado e abençoador de Jesus.